Convido a igreja a abrir suas Bíblias na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Diz o seguinte a palavra de Deus: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Convido você a curvar a sua cabeça e clamar a Deus que fale ao seu coração. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Peça a Deus que fale ao seu coração nessa noite. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome porque estamos na Tua casa e já tivemos a oportunidade, ó Deus, de exaltar o Teu santo nome, ó Pai, através de hinos e cânticos, de louvores ao Teu nome. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque já tivemos oportunidade de quebrantar-nos diante de Ti. Já tivemos oportunidade de receber o perdão dos nossos pecados. Pai, agradecidos pelo perdão que recebemos do Senhor, agradecidos, ó Deus, pelo favor que recebemos do Senhor. A Tua igreja já teve a oportunidade de devolver os dízimos e ofertas ao Senhor, como resposta, ó Pai, de corações agradecidos pelo Teu grande amor. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque um povo perdoado, povo quebrantado é um povo, ó Pai, que ama ao Senhor e ama ao próximo, ó Deus, como a si mesmo. E certos, ó Deus, do Teu amor que é derramado em nosso coração, do quebrantamento que já envolve as nossas vidas, ó Pai. Agora nós queremos ouvir a Tua voz, através da ministração da Tua palavra. Edifica-nos na Tua palavra, ó Pai. Tua palavra, ó Deus, é palavra de vida eterna, ó Deus. Não permita que recebamos a Tua palavra como palavra de homem, ó Deus. Não permita que recebamos palavras de homem como palavra do Senhor. Deus, dá que nessa noite pessoas, ó Pai, possam se quebrantar diante do Senhor. Possam endireitar o seu caminhar, ó Pai. Possam ouvir a ministração do Teu Santo Espírito, dizendo, este é o caminho, andai por ele, ó Pai.
Pai, que a Tua palavra seja para nós marco de fronteira, que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que a Tua palavra, Pai, seja verdadeiramente a luz que guia os nossos passos. Por Cristo Jesus nós oramos, agradecemos a Deus pelos irmãos aqui presentes, pelos visitantes, ó Deus. Pai, receba a nossa gratidão. Tu conheces, ó Pai, as lutas, o sofrimento, a dor. Pai, que a Tua palavra traga alento, traga encorajamento, traga, ó Deus, um novo propósito, Pai, para a nossa caminhada espiritual. Por Cristo Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens e o título é Fiel até o Fim. Nós tivemos as Olimpíadas e agora estamos tendo ainda as Paralimpíadas e os Jogos Paralímpicos. E quando nós olhamos cada dia um recorde sendo quebrado, nós percebemos que sempre é possível ir um pouco mais além. Hoje o Botafogo ganhou do Cruzeiro, tinha 19 anos que ele não ganhava do Cruzeiro no Mineirão. Sempre é possível ir além. E quando nós olhamos para os atletas que têm alta performance, que superam seus limites, nós percebemos que eles estão assim já moídos nos seus corpos, mas não desistem. E certa vez eu estava ouvindo uma entrevista, uma das coisas que faz com que eles não desistam é porque eles sabem que mesmo que não esteja fácil caminhar ou correr mais 1 quilômetro, eles sabem que estão preparados para completar aquele percurso. Dificilmente alguém encararia uma maratona sem estar preparado para aquilo. Eles preparam, eles fazem altos sacrifícios para que eles consigam completar o percurso. E se você fizer uma pesquisa científica, aqueles que verdadeiramente completam o percurso, eles sentem dores, sentem vontade de parar, mas eles sabem que eles estão preparados, que eles conseguem chegar até o fim da caminhada, da corrida, da maratona, do propósito que foi estabelecido bem antes. Pessoas preparam por anos para disputar uma Olimpíada. E aí, meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber que nós também estamos numa corrida que é proposta por Deus para mim e para você. Eu tenho a minha corrida, a minha carreira, a proposta por Deus, você tem a sua, eu não posso correr a sua carreira, você não pode correr a minha, cada um tem a sua carreira proposta por Deus. E precisamos olhar que Deus, Ele não somente nos dá uma carreira, Ele tem proposto para mim e para você uma carreira que, na palavra de Deus, é a caminhada cristã, o desenvolvimento da nossa fé, mas Ele não só nos propõe uma carreira, como Ele nos dá a condição, Ele nos dá o meio para que não desistamos dessa carreira. E aí, quando você percebe que pessoas começam a desanimar, começam a querer desistir dessa carreira, há algo de errado acontecendo com a pessoa e algo de errado acontecendo também com a igreja do Senhor Jesus. Essa caminhada cristã envolve o esforço individual, mas também envolve o esforço coletivo.
E nós, em nome de Jesus, precisamos entender que é possível, sim, caminhar e ser fiel até o fim. Hoje, o Wesley, se não bastasse o que eu tenho que estudar, o Wesley tem me mandado a aula que ele vai dar no domingo. E eu tenho que dar uma lida lá e ver lá se está legal, não é isso, Wesley? E interessante que na aula que a mocidade estudou hoje, foi discutido, eu não sei como Wesley consegue ir tão longe, discutir tanta coisa numa aula, eu não consigo, foi discutido que muitas pessoas dizem o seguinte: não, eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus, eu tenho o meu modo de adorar a Deus, eu tenho a minha religião com Deus, e por aí nós percebemos que não há uma uniformidade de culto a Deus. Cada um acha que pode cultuar a Deus do seu jeito. Não, eu tenho a minha intimidade com Deus, eu não preciso de estar na igreja, eu posso, na minha individualidade, adorar a Deus, eu estou bem. Não estou nem matriculado na escola dominical, mas estou bem. E aí, meus irmãos, a lição que os jovens estudaram, e eu peguei um gancho e coloquei lá na classe de doutrinas, é que não existe a menor possibilidade de você estar bem espiritualmente se a sua espiritualidade não é orientada pela palavra de Deus. Não existe um outro modo de adorar a Deus que não seja alicerçado na palavra de Deus. Se a sua adoração a Deus não está de maneira coerente com a palavra de Deus, há algo errado. Você não está adorando o Deus da Bíblia. E hoje nós vamos, pensando nisso, pensando em como é difícil caminhar e ir além, como é difícil nos movimentarmos, continuarmos a carreira que Deus tem proposto para nós, nós precisamos, em nome de Jesus, perguntar: Senhor, o que pode me ajudar a ir em frente? Como eu posso olhar para pessoas que já estão há tanto tempo nessa caminhada cristã e não desistem, são fiéis até o fim? Como podem pessoas falar como Paulo em 2 Timóteo 4,7, completei a carreira e guardei a fé? Como eu posso ser fiel até o fim, até a linha de chegada, a chegada dessa carreira que nos é proposta pelo Senhor? Nós, nessa noite, nesse tema, fiel até o fim, nós queremos dizer que só é possível ser fiel até o fim se você, em primeiro lugar, o tema de hoje, se você for fiel e não tiver medo. O medo tem feito com que pessoas desistam da carreira que está proposta. Então, ser fiel até o fim, é necessário que eu e você, que a igreja do Senhor Jesus, seja fiel e não tenha medo. Em nome de Jesus, pense nisso. A minha vida espiritual precisa ser marcada por fidelidade e coragem. Ser fiel e não ter medo. Quantas pessoas já estão frequentando igrejas há anos e anos, mas não decidem confessar a sua fé em Jesus, porque acham que não vão conseguir completar a carreira, acham que não conseguirão ser fiel até o fim. Então, que em nome de Jesus nós possamos ser fiel e sem medo, porque do Senhor é conosco. Versículo 3 e 4 vai nos dar a primeira ação, o primeiro instrumento de Deus para nós, para que nós possamos continuar fiéis, sem ter medo. Meus irmãos, olha o que diz o capítulo 1, versículos 3 e 4. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti,
nas minhas orações noite e dia. Meus irmãos, o primeiro instrumento de Deus para mim e para você perseverar sem medo é o próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus é o instrumento que Deus usa para que você continue fiel e não tenha medo de perseverar, de seguir em frente. Diz esse texto aqui que Paulo estava falando que ele, sem cessar, lembrava de Timóteo em suas orações. Nós não fazemos ideia de quantas pessoas Deus tem levantado para orar uns pelos outros. Às vezes você não sabe, mas tem pessoas intercedendo por você. Às vezes você não sabe, mas tem pessoas que estão ligando para você, lembrando de você. E o povo de Deus é um incentivo, meus irmãos. É um incentivo para que nós não desanimemos, nós continuemos firmes, não tenhamos medo. E Paulo, ele está aqui, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Onde Paulo estava quando ele está escrevendo para Timóteo? Ele estava preso. E ali não é essas prisões que hoje, você olha lá, o pessoal está fazendo churrasco. Era um buraco, era uma masmorra, era algo totalmente degradante, e ele estava intercedendo pela vida de Timóteo. Nós precisamos, em nome de Jesus, não ter medo, porque essa caminhada não é uma caminhada solo, é uma caminhada do povo de Deus. Falei para a Angélica e o Caio, ruim com vocês, pior sem vocês. Ruim com Caio e a Angélica, pior sem eles. Como faz bem a comunhão. Nós precisamos, em nome de Jesus, lembrar que nós somos uma família, lembrar que um ajuda o outro, um preocupa-se com o outro, um anima o outro, um diz, não, esse problema que você está enfrentando acontece comigo, não é só com você. Nós passamos pelas mesmas coisas. Precisamos, em nome de Jesus, lembrar que não é à toa que Paulo está escrevendo para Timóteo, falando, Timóteo, eu estou aqui preso, mas estou orando por você. Nós precisamos ligar para os irmãos e falar, fulano, eu não sei porquê, mas hoje à noite, essa noite passada eu me levantei e orei por você. Deus usa o povo de Deus para que eles possam continuar caminhando sem ter medo, completar e ser fiéis até o fim, porque Deus é fiel. Meus irmãos, em nome de Jesus, não percamos oportunidades de interceder. Muito vale a súplica do justo. Diz Paulo aqui que ele orava com a consciência pura. Ele entendia que o evangelho capacitava ele, apesar das imperfeições, ele era lavado e remido no sangue de Jesus, e ele tinha agora intimidade com Deus, filho de Deus, e podia chegar diante do Pai e interceder pelo próximo. Será que nós que muitas vezes desanimamos, será que muitas vezes nós que não animamos o outro, lembramos que somos instrumentos de bênção de Deus? Será que muitas vezes você liga, Paulo está falando aqui, depois ele vai falar mais à frente, não fica com vergonha do Evangelho, não fica com vergonha. Quantas pessoas têm medo de tomar uma postura cristã no seu trabalho, na sua escola, na sua família, porque já pensou o que vão falar de mim? Se as pessoas que eu convivo souber que eu sou dizimista, vão falar o que de mim? Quantas pessoas precisam ser animadas a desenvolverem uma consciência pura e uma consciência limpa? Pergunta
de Deus para mim e para você? Será que nós temos servido a Deus com a consciência pura, de maneira que eu sei que eu tenho ajudado o outro, tenho animado, tenho orado? Será que eu entendo que não há espaço para vergonha, porque nós não temos mais nenhuma condenação diante de Deus? Será que você confia em Deus a ponto de você falar que agora, por ter paz com Deus, domingo passado nós falamos sobre justificação, por você ter paz com Deus, você pode agora, pelo novo e vivo caminho que Hebreus fala, orar sem cessar pelo seu irmão, orar pelo outro? Será que você entende que a bênção na comunhão, o que tem nos ajudado a seguir em frente? O povo de Deus nos ajuda a seguir em frente. E como o povo de Deus ajuda você e eu a seguir em frente? Orando uns pelos outros. Paulo, ele orou por Timóteo. Você tem orado pelo seu irmão? Você tem clamado a Deus para que tenha graça e misericórdia? Será que você já ligou e falou, estou orando por você? Será que você já chamou uma outra família? Vamos lá em casa, não para falar mal de ministério, mas para orarmos pelo ministério? Será que nós entendemos isso? Que a oração é um grande incentivo, é uma grande bênção que você pode dispensar ao seu irmão? Em nome de Jesus, nós precisamos orar pelos irmãos. Versículo 4, ele diz, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Meus irmãos, não há nada de novo na palavra de Deus. Aqui ele orava por Timóteo e queria estar com Timóteo. Ele ansiava por estar com Timóteo. Não tem como nós sermos fiéis até o fim e ser fiel e não ter medo se nós não orarmos uns pelos outros e desejarmos estar uns com os outros. Termos prazer de estarmos uns com os outros. Fala assim, meu irmão, eu estou sentindo saudade de você. Eu quero estar com você. Lembrado de tuas lágrimas, eu estou ansioso. O texto não explica o porquê dessas lágrimas. Mas Paulo estava preso e Timóteo, ele tinha o dom da pregação, ele tinha que pregar. E vendo o mentor dele preso por causa do evangelho, olha o sofrimento, olha a crise, e Paulo está falando, eu desejo estar com você para encorajar. Nós precisamos falar assim, não, hoje eu não vou ficar em casa, porque eu quero ir na igreja dar uma palavra para aquele meu irmão que está desanimado. Eu quero ligar para aquele irmão que está faltando, para que ele vá à igreja, porque ele vai ser abençoado com a comunhão. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que o povo de Deus é instrumento para que você persevere e seja fiel até o fim e não tenha medo, orando pelo seu irmão e estando ansioso por ele. Paulo desejava, se ele tivesse o WhatsApp, ele mandava assim, estou ansioso para te encontrar hoje à noite. Para quem você mandou um WhatsApp hoje, falando, estou ansioso para estar louvando a Deus com você hoje? Vamos à casa de Deus, vamos lá. Hoje nós vamos ser abençoados com o ministério do louvor, vamos ser abençoados com a comunhão. Nós precisamos entender que somos instrumentos de Deus para sermos incentivados. Mas, pastor, com a luta que eu estou, eu pensar em chamar alguém, eu estar aqui já é uma vitória. Paulo estava preso, onde ele estava, até o Senado romano, era pertinho, a morte era algo real. Se você continuar lendo, ele vai falar que ele já estava sendo entregue à morte.
Mas ele havia completado a carreira, ele havia guardado a fé, havia combatido o bom combate, ele não desistia e ele preso, ele escreve essa carta, sabendo que a morte estava à porta, mas ele ansiava e esperava encontrar com Timóteo para animá-lo. Não há, meus irmãos, luta que eu e você possamos enfrentar que justifique com que eu e você não anime outro nessa caminhada de fé. Precisamos, em nome de Jesus, ser bênção na vida do nosso próximo. Nós somos instrumentos de Deus. Paulo, ele aguardava a notícia de que havia chegado a hora dele ser executado. E ele estava preocupado com o irmão Timóteo. Agora, será que nós temos andado preocupados com aqueles irmãos que estão desanimados, que estão desencorajados? Será que nós temos essa preocupação de querer estar e animar o nosso próximo em nome de Jesus? Timóteo, eu estou orando por você. Fulano, eu estou orando por você. A igreja está orando. Vamos seguir em frente, não desanime. O povo de Deus precisa, em nome de Jesus, fazer isso. Meus irmãos, é terrível você ficar só. Como as famílias que nós visitamos, que já não conseguem vir à igreja, como elas são carentes de serem visitadas. Tem pessoas que nos ligam e falam assim, pastor, vem aqui. Não, só conversar. Tem a história de um senhor que morreu, a esposa, e ele era tão só, que ele fazia a barba e cortava o cabelo mais do que o necessário, porque ele sentia reconfortado com o barbeiro cortando o cabelo, fazendo a barba, tocando nesse senhor. Às vezes você não sabe a importância que tem de você dar um abraço no irmão. O Márcio liga, pastor, queria ligar para o senhor. Gente, como é bom você só falar, liguei, estou com saudade. Nós precisamos, em nome de Jesus, saber que não é à toa que Deus falou que é bom nós estarmos juntos. Precisamos ser um incentivo. Essa semana precisamos todos ligar. Ah, o pastor está preocupado que a igreja fique cheia. Não, meus irmãos. Deus está preocupado com que você ande desanimado. Deus está preocupado que nós sejamos bênçãos na vida do nosso próximo. Nós precisamos, em nome de Jesus, fazer isso. Então, o povo de Deus é um instrumento de Deus para que você seja fiel e não tenha medo. Seja fiel até o fim. Em segundo lugar, versículos 5 a 7. Olha o que diz, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, pois, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O povo de Deus, instrumento de Deus, e o próprio Deus, Ele tem provisão, Ele tem levantado, Ele tem nos dado meios para, de maneira sobrenatural, não desanimar, ser fiel até o fim, ser fiel e não ter medo. Olha o que ele diz, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Paulo está falando, Timóteo, acorda, fique firme, não desanime. Eu me lembro da sua fé sem fingimento. A sua fé não é algo de fachada. A sua fé é um legado de Deus, que Deus tem movido na sua família por gerações. A sua avó, a sua mãe e você têm a mesma fé. Deus tem concedido fé,
genuína ao povo do Senhor. E Paulo está lembrando, eu recordo, Timóteo, que a sua fé não é uma fé fingida, não é algo de fachada, mas é uma fé genuína sem fingimento. E a fé é dom de Deus. Deus tem concedido fé. Ele guarda essa fé e tem a recordação que era uma fé que vinha de um legado. Timóteo havia recebido um legado de fé. Às vezes nós queremos deixar os nossos filhos com um bom estudo, falando todas as línguas, fazendo tudo que pode fazer, mas não temos a preocupação de deixar um legado de fé. Se há algo que nem a morte vai estancar, é o legado de fé que podemos deixar e devemos deixar para os nossos filhos. Em nome de Jesus, nós precisamos entender, Deus tem dado dons, tem derramado a sua fé. Nós precisamos falar com os nossos filhos. Nós já pregamos isso em Deuteronômio, capítulo 6, 4-9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há nenhum outro Senhor. Só a Ele você deve amar com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, de maneira integral. E aqui Paulo está falando de Timóteo. Anime-se, eu lembro da sua fé, eu me lembro da sua fé. Você tem um legado de fé, é a coisa mais importante que nós podemos ter, um relacionamento de fé com o Senhor Jesus. Sem hipocrisia, fé genuína, sincera, sem cera, não é aquela fé que no domingo eu faço todo passo a passo, mas saio da igreja, já tiro a máscara e sou como qualquer um que não tem temor a Deus. Timóteo, a sua fé é uma fé que acredita na justiça de Cristo, acredita no poder de Deus que ressuscitou Jesus. Você tem a fé de Cristo Jesus. Nós estamos vivos, Timóteo, porque Cristo viveu a nossa vida e morreu em nosso lugar. Nós nascemos de novo. Essa é a declaração de fé genuína. Agora eu posso ter paz com Deus, não por mérito meu, mas porque Cristo morreu no meu lugar. Versículo 6, meus irmãos. Por essa razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, fé genuína. Em segundo lugar, persevera até o fim. É fiel até o fim da carreira. É fiel e não tem medo. A pessoa que recebe o presente de Deus, o dom de Deus, e sabe que esse dom não é dele, mas de Deus, para abençoar o povo de Deus, abençoar a obra de Deus, e esse dom, esse presente não pode ser deixado de lado. Quantas pessoas perdem bênçãos preciosas porque no menor problema já guarda o dom. Já vai desanimando do seu ministério, do presente, da vocação, do chamado. E Paulo está falando aqui no versículo 6, eu te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. E esse reavivar aqui é como aquela fogueira que já está quase apagando, só em cinzas, e você vai ali, começa a colocar lenha, e daqui a pouco o fogo vai crescendo, vai surgindo, e você já está aquecido, e você já está fortalecido. É um presente que Deus te deu para que você sirva. Nós só seremos fiéis até o fim, e não temeremos se nós estivermos envolvidos na obra do Senhor. O dom de Timóteo, o dom da pregação, algo exclusivo. Deus tem dado dons de maneira exclusiva e soberana para cada um de nós. E é para usar no serviço. E só é fiel quem não fica com os braços cruzados. Quem sabe que Deus, Ele não deixa faltar na igreja dele nenhum dom. Ele dá dom.
Ele capacita aquele que eles chamam. E Deus havia dado um dom a Timóteo, mas ele estava acovardado, ele estava intimidado pelos problemas, e ele: admoesto, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Reaviva, reacenda. Meus irmãos, e por que nós vamos reavivar? Por que nós não vamos parar? É porque nós somos bons? Porque eu posso? Não. Nós somos fracos, mas o poder de Deus, ele nos capacita a ser fiéis até o fim, a não desanimar, a quando o inimigo se levantar, você repreender em nome de Jesus e continuar servindo ao Senhor. É o poder de Deus que tem em vós, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Outras traduções você vai ver moderação como equilíbrio. Esse poder de Deus não é um poder para a gente sair matando as pessoas, mas é um poder que traz paz, traz entendimento, traz edificação, traz palavra que edifica e que não destrói. Equilíbrio para edificar, para juntar, para unir e não para separar. Esse é o poder de Deus que nós precisamos em nome de Jesus. Se quisermos ser fiel até o fim e não temer, nós precisamos em nome de Jesus assumir o nosso papel como povo de Deus, orar uns pelos outros, animar, interceder uns pelos outros, encorajar. E precisamos, em nome de Jesus, fazer uma reflexão em lembrar-nos que a nossa fé não é uma fé fingida, é uma fé que é dom de Deus, é uma fé não na nossa força, mas uma fé em Cristo Jesus. Eu não posso. 1 Pedro 4,7 diz que o fim de todas as coisas está próximo e aquele que serve precisa servir na força que Deus supre. As pessoas falam: por que você continua ainda servindo? Deus tem me fortalecido para que a glória seja do Senhor. A Jesus pertence toda a glória. 2 Pedro 1,3: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus tem nos dado tudo aquilo que precisamos para viver a nossa vida cristã. Viva sem medo. Paulo está falando: Timóteo, não deixe que o medo faça perecer o dom que Deus deu a você. Não confie em você, confie no poder de Deus, continue até o fim e você vai receber a coroa da vida. Espírito de poder. Eu posso fazer isso, eu posso passar por isso. O diabo fala: você não pode passar por isso, você não pode fazer isso, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Não no nosso poder, não pelo nosso poder, mas no poder de Deus. Deus nos dá a graça. Quantas vezes nós queremos que tudo fique tranquilo, e Deus quer muitas vezes que você cresça em meio às provações, e a graça do Senhor nos basta. E aí Paulo vai falar: agora eu vou me gloriar até nas provações, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Moderação, uma mente consciente de que Deus está no controle. Quantas vezes acontece algo que nos tira do centro, parece que agora vai acabar, e esquecemos que tem um Deus soberano, esquecemos que a obra é do Senhor. O diabo quer lançar confusão, mas Deus não nos deu espírito de covardia. Ele nos dá um espírito de paz, de coragem. Nós precisamos, em nome de Jesus, guardar esse versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não há como, meus irmãos, ter medo. Não há como deixar de perseverar, porque nós temos o Espírito do Senhor Deus sobre nós. Deus nos ungiu, diz Isaías. Nós precisamos, em nome de Jesus, servir
ao Senhor com a fé genuína. Como é a minha fé? Como é a sua fé? Como é a nossa fé? Como está a nossa consciência? A nossa consciência está pura diante de Deus? Talvez nós precisamos orar e pedir a Deus: Senhor, mude a minha consciência. Me dá uma consciência pura, um coração limpo. Deus resiste aos soberbos, nós lemos, mas dá graça aos humildes. Existe alguém que você precisa se aproximar e falar: estou orando por você, eu estou ansioso para estar caminhando ao seu lado. Será que você tem alguém que você já está orando e precisa verbalizar: fulano, eu estou orando por você? Será que existe alguém que eu preciso me comprometer em orar e caminhar com ele? Será que há alguém aqui nessa noite que está desanimado no seu ministério e precisa pedir a Deus: Senhor, reavive esse meu dom, eu não posso trabalhar desse jeito? Não tenha medo. Quantas pessoas falam assim: não vou assumir isso porque eu vou passar vergonha. Não, Cristo é o nosso alicerce, o poder de Deus, o amor de Deus, a mente do Espírito nós precisamos ter. Em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos fazer essa reflexão. Será que as pessoas percebem que nós estamos determinados a ser fiéis até o fim? Será que as pessoas percebem em nós, em nosso comportamento, em nossas atitudes, em nossos ministérios, em nossas ações, uma fidelidade a Deus que mostra que somos corajosos, somos meio loucos mesmo? Não, eu quero as coisas mais difíceis, igual Caleb disse. Estou com a mesma fé de quando eu saí do Egito. Que como igreja do Senhor, como igreja de Cristo, igreja de Vila Velha, possamos ser uma igreja que persevere até o fim, que seja fiel até a morte, que tenha fé e não tenha medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você que entrou aqui nessa noite, que tem no coração o desejo de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas muitas vezes o diabo fala assim: não, você não tem condição, você não tem o perfil. O perfil você não tem e nós não temos. E a igreja é a única instituição que o seu perfil está bom quando você reconhece que você não tem um perfil. Deus quer que você tenha um perfil de Cristo. Ele quer transformar a sua vida, a nossa vida, à imagem e semelhança de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser fiéis até o fim, a ser fiéis e não temermos mal nenhum. Amém.